Bom, gente, hoje eu vou fazer um resumo, porque tem muita gente que tem perguntado sobre plantações, cultura, como é que é o mercado aqui, assim como um todo, né? Então, para quem não sabe, eu vim de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, capital, né? E eu estou aqui há 6 meses. Então, com 6 meses, cheguei aqui no meio do período da seca, passou esse metade do período da seca, chegou o período da água. Então, eu venho fazendo uma série de manutenções, né, que eu acho necessário. E nisso, logo que mudei para cá, inclusive eu comentava, a gente precisa de pelo menos 2 anos, né, no local para ter uma conclusão de tudo que a região é. Né? Então, de clima, disponibilidade de água, mão de obra, as pessoas. Né? Então, para você ter aqui um ano, às vezes varia, né? De um ano para outro, às vezes varia. Então, não dá. Então, pelo menos 2 anos. Passaram-se 6 meses, eu tenho já um resumo. Muita gente me pergunta, então eu vou fazer esse resumo para, digamos, matar essa curiosidade, né? Ou pelo menos esclarecer para quem tem a dúvida, ou até mesmo para as pessoas que imaginam como que seria aqui. Então, primeiramente, eu estou numa propriedade que eu chamo de pico. Eu já entrei, a rua fica lá atrás, tem a casa, já tem um bom espaço. E aqui a pastagem formada de andropógon, né? E vai para dentro. Eu não moro nessa propriedade, eu moro na outra propriedade que pela estrada, de casa em casa, dá 4 quilômetros. Até hoje vim de bicicleta. E se eu for pelo fundo da propriedade com o fundo da outra, aí é perto, é algo em torno de, chutando assim, sei lá, 1,5 km, 1,2 km, alguma coisa assim, se for fundo por fundo. É que tem que dar a volta pela estrada. Então eu tenho que ir lá embaixo, tem uma parte que eu plantei, na verdade reformei a pastagem, né, com capim braquiária paiaguás. E de uma vez por semana tem que dar uma olhadinha como é que está a situação. E esse pasto aqui, esse do pico, ela já vem com a formação, tá no período bom de colocar gado, né? E como ainda não tenho gado próprio, o que eu fiz? Eu arrendei a terra, né? Então aluguei o pasto, tá aqui. Tem uns boi aqui, a maioria é gado de corte, né? Lá no fundo parece que tem mais. Na outra propriedade, que eu chamo de azul, que eu moro, né? Também a pastagem está muito bem formada e lá também eu aluguei. Então lá também tem gado, só que lá tem alguns gados de leite, alguns de corte, né? Tá aqui, ó. Uma coisa interessante, embora que as propriedades fiquem... muita gente me pergunta como é que é o solo aqui em Vila Boa, né? Vila Boa, Goiás. O solo aqui é interessante, porque de uma distância muito próxima um do outro, às vezes coisa de 100 metros, a qualidade da terra muda. Tanto é que essas duas propriedades que eu trabalho nela, aqui tem um solo vermelho, aquele vermelho mais alaranjado, né? Característico do cerrado. Eu vou mostrar aqui. Pode ver que é uma terra vermelho, mais amareladinho, né? Típico do cerrado que a gente costuma ver tradicionalmente. Só que tem trecho, aqui em Vila Boa mesmo, que às vezes tem muita pedra. Ou tem muito cascalho, né? Porque quando a gente fala pedra aqui, é aquelas pedras maiores, né? Aquelas lascas maiores. E cascalho, aquelas pedrinhas pequenas, que é relativamente comum ter aqui. Então, o cascalho até que não atrapalha muito, desde que 90%, 95% seja terra, né? E na outra propriedade já é diferente. Lá predomina uma terra que aqui chama de preto, mas não é totalmente preto não, mas realmente uma terra escura, muito mais fértil. Questão da água, o pessoal pergunta sempre, né, como é que é a disponibilidade de água. Basicamente, a água aqui, ou é maior parte de poço artesiano. Então, eu estou numa área de cooperativa, né, então aqui eu tenho poço artesiano comunitário, que fica igual uma água encanada. Ou uma boa parte das pessoas tem poço artesiano próprio, né? Então, por exemplo, nessa propriedade eu não tenho poço artesiano, na outra eu já tenho, né? Então, cada um vai colocando a água nesse sentido. Rio, tem alguns rios maiores que não secam,
Mas a maioria dos rios pequenos, né, que está no meio entre as propriedades, que o pessoal chama de grota, só corre água no período de chuva. Chegou seca, ele seca. Então, só nos rios maiores, né, que eu saiba, se não me engano, tem 2, são rios que não secam. Agora, o resto dos riozinhos pequenos, que é chamado de grota, chegou no período da seca, dura até mais ou menos julho, dependendo até agosto, meio de julho, vai. De lá para lá começa a secar. Tem umas grotinhas menores, que às vezes ele resiste. Às vezes tem umas minas próprias para lá e para cá. Então, determinado período corre água, ou melhor, determinados trechos corre água, outros seca, fica aqueles poções de água, né? Mas a maioria seca. Nessa pastagem, nessa propriedade, inclusive está no tamanho bom agora, capim andropógon praticamente 100%. Só não é 100% porque plantei Braquiária paiaguás recentemente, né? Ainda não está formado, eu piquetei para cercar. E é um capim de paladar bom para animais, em solos fracos, período de seca, ele tem uma rebrota boa, né? Então, assim, aqui na região se usa muito essa variedade de capim. Agora, lógico, não pode depender só dele. Às vezes tem variedade, né? Que no caso do paiaguás, ele, mesmo no período de seca, ela mantém um certo verdinho, um estalo verde soltando no miolo, né? Então, ela tem um volume bom, massa seca, e também, mesmo no seca, ela vai brotando um pouquinho. Uma coisa que o pessoal antes, né, que me acompanhava, eu praticamente lidava só com plantio. E aqui, pode ver que eu tenho bastante vídeos intercalados sobre pastagem. Aí entra um detalhe importante, é o tal de conhecer a região, né? Uma das coisas de conhecer a região, aqui tem um problema de mão de obra. Por exemplo, se eu plantar comercialmente, não vai dar conta cuidar da lavoura, né? Entre preparar, cuidar, colher, embalar, por falta de mão de obra. Então, as pessoas que trabalham aqui têm pouca disponibilidade e a maioria, o que eles sabem fazer e gostam de fazer é mexer com coisa ligada à pastagem, né? Cerca, capinar, roçar. Capinar não é bem capina na realidade, é mais passar herbicida, né? Porque são áreas maiores. Consertar cerca, fazer portão, colchete. Então, a maioria, eles têm prática nisso. Então, se eles têm opção de eu chamar para trabalhar alguma coisa na lavoura e outra opção de consertar uma cerca, eles vão consertar a cerca. Porque eles sabem que isso aí eles já sabem, né? Não há necessidade de ficar aprendendo ou coisa parecida. Então, além de faltar, tem essas opções que a pessoa prefere esse serviço que ele conhece. É que na região aqui, predomina basicamente a pecuária, né? Então, entre gado de corte, leite, é o que gira o negócio. Então, de uma certa forma, eu estou longe, eu vim de longe, você tem que estar mais ou menos garantir com o mercado local. Então, isso aí, assim, é um raciocínio, um princípio básico para não começar coisa errada, digamos assim, né? Outra coisa, né? Se tratando de plantio, alguns comportamentos que eu estive observando. Quando eu mudei para cá, que era final de julho do ano passado, peguei o período de seca e aqui venta. Venta muito. Não é ventinho qualquer não, é muito vento mesmo, né? Então, na época eu mostrei assim, alguns vídeos, né, a respeito do que vento causava. Muita gente fala, né, coloca cerca viva, não sei o que, é que o pessoal não tem a dimensão da força do vento aqui. É a mesma coisa você imaginar que você vai colocar uma barreira no mar. Dificilmente você vai segurar, né? Então, é mais ou menos o que acontece. Ela vem com força. Vem com força, arranca telhado. Tanto é que a maioria das casas, as pontinhas da telha, se não tiver parafusado, leva tudo. Se imaginar montar uma estufa, não há plástico que aguente. Se botar uma planta em pé, sei lá, pé de quiabo, berinjela, um exemplo, né? Tomba tudo, porque o vento é forte. O vento é forte. Quando chega período de chuva, o vento diminui, dá aquela tempestade que vem com a força, né, que antecede a chuva, mas não é igual do vento de período de seca, que fica 2, 3, 4 horas ventando sem parar e forte. Na varanda, tudo que se tiver solto, balde, pequenas vasilhas, numas prateleiras tiver alguma coisa, o vento arrasta tudo.
Então, você tem que ir acondicionando de uma certa forma, um apoiando o outro, com certo peso, né? Lógico, isso aí a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. É importante esse conhecimento de como o clima comporta em cada região. Aí, até agora só falei da seca, vamos falar da chuva. Entrou o período da chuva, então fica tudo verde, muito bonito, disponibilidade de água. Fica realmente maravilhoso para quem está, na maioria, com pastagem. Pode reparar que aqui a maioria, o terreno é plano. É uma das coisas que eu gostei, porque tem um índice de aproveitamento de 100%, porque nessa região das cooperativas, os APP, que são reservas legais para cada propriedade, já foram separados. Então, quando foi criado, foi feita uma reserva única, que todos têm a participação naquela reserva, né? Então, as propriedades estão liberadas 100% para fazer o que quiser, né? Então, facilita o manejo. Como é reto, essa terra aqui, ele é meio impermeável, então tem um efeito tampão muito forte. Eu fiz uns plantios, né, testando também. Choveu uns 20 dias consecutivos, todo dia, né? Chuva forte, mais fraca, chuva forte, mais fraca. O que aconteceu? Inundou tudo. Então, milho amarelou, melancia, parte, as ramas apodreceram. É assim outras culturas também. O excesso de chuva não é nem bem excesso, é porque como é plano, a água não escorre e vai formando, segura água, segura água. Então a raiz não aguenta, começa a apodrecer, enfraquece, no período de calor e umidade entra fungo, né? Fungo, virose, mas principalmente fungo. Então uma coisa vai puxando outra, é outra coisa que tem que saber. Quando a gente pega um terreno levemente com declive, quando bate chuva, é levemente, hein? Não é aquelas pirambeiras não. Aqui tem uma tendência de água levar a terra. Então, tem que tomar cuidado nesse sentido. Agora, na maioria das vezes eu falei coisas talvez mais ruins do que bom, mas tem muita coisa boa, né? O clima daqui, eu imaginei que fosse muito mais quente, aquele calor sufocante. Não é, é fresquinho. É fresquinho. Tem dia que durante o dia, né, das 10h30 até 3h30, o sol tá de rachar, realmente tá. Mas à noite fica fresquinho, como disse, né? Na maioria das vezes do ano ele venta, em termos de clima. Questão de produção, frutas, mais assim, frutas tropicais, né? Produz muito bem sem adubação e com sabor excelente. Então, já vi muitas mangas, outras frutas, pinha, essas frutas nativas, melancia, muitas frutas, fica de excelente qualidade com poucos cuidados. Lógico que você tem que ir adaptando no calendário para encaixar no período certo, mas que responde muito bem, responde. Em compensação, folhagem, né? Folhagem que eu digo, verduras, por exemplo, obviamente ela não vai responder bem, porque aqui, numa boa parte do ano, se é chuva, mesmo em São Paulo, a folhagem não responde muito bem. Se é seca, a umidade do ar cai, né? Então mantém a secura. Então isso prejudica as folhagens. Só que planta que nem berinjela, quiabo, essas coisas, no período de chuva, ou que antecede um pouquinho, ou saindo, ela vai muito bem também. A fauna, a flora que é muito boa, né? Então tem muitas frutas, ó. Isso aqui é pé de, esses dois é pé de pequi, ali embaixo é pé de pequi, tem muitos pés de pequi, é nativo da região, né? Tem outras frutas que nem araticum, mamacadela, cagaita, diversas frutas. E ainda naquelas matas, a minha outra propriedade fica logo ali. Nessas matas ainda tem muita madeira. Você quer fazer um cabo de enxada, machado, enxadão, ou de repente precisa consertar uma cerca, né? Então tem muitas madeiras nobres que dá para ser utilizado. É o que o pessoal faz, né? Devido à questão de custo. Então tem muito lado bom, muito lado bom. Então, o que que acontece? Para fazer movimentar tudo isso, a engrenagem, você tem que estar trabalhando, a mão de obra. Então, eu faço sozinho e muitas vezes você não dá conta. Então, você precisa de contratar pessoas. Então, na hora que vai contratar, um dos maiores problemas é esse detalhe. Você vai arrumando. Aí o que acontece? A pastagem, embora que tenha um certo investimento alto,
demanda menos serviço. Então, de repente, se ele encontra mão de obra para essa semana, deixou para a semana que vem, na maioria das vezes, não tem problema. Agora, quando você fala em plantio de culturas, lavoura, né, é diferente. Você tem que fazer naquele dia, tem que colher naquele dia, tem que embalar naquele dia. Então, você não pode deixar para a semana que vem. Então, isso aí é uma diferença muito grande entre você plantar uma lavoura e formar pastagem. Então, assim, não dá para se falar tudo de 6 meses, que tem a vida particular, onde você vai fazer compra, um monte de coisa, né? Mas, no resumo, eu estou gostando. Eu estou gostando. Então, desde o início eu falava que precisava de uns 2 anos para mim organizar, ter uma ideia mais bem clara, né? Mais ou menos estar dentro dessa previsão. Passou os primeiros 6 meses, já fiz muita coisa. Ó, eu vou dar um exemplo rápido aqui. Essa cerca eu fiz agora, é um piquete. Essa aqui não tinha, essa propriedade só tinha a cerca da divisa, né? Então aqui eu plantei Braquiária paiaguás. Eu estou esperando sementear. Aqui está mais bonito, lá embaixo está mais feio. Olha só, tive que gradear aqui 2 vezes, né? Então tem um custo da gradagem, óleo diesel, porque o trator e gradeador é de graça, e o operador, mas eu tenho que pagar óleo diesel. Mas são 8 horas de serviço, 4 e 4. Comprei semente. Semente é caro. Semente é caro. Então, nessa área aqui, eu gastei exatamente 30 quilos de semente. Dá mais ou menos 2 hectares e 200, 300 aproximadamente, né? Eu já fiz combate com herbicida em alguns arbustos que estavam dominando mais. Então, agora as braquiárias estão crescendo mais. Logo, logo, vou ter que fazer uma aplicação de herbicida em folha larga. Obviamente, quando as braquiárias estão novas aqui, arrendei o pasto, eu não posso deixar o gado entrar, então eu fiz esse piquete, né? Então, entre madeiramento, arame, mais o transporte, né, da logística, trazer o madeiramento e contratar pessoa para fazer cerca, teve um custo relativamente, não vou dizer que é alto, né, mas assim, um custo normal desse tipo de serviço. Então, tudo isso aí vai gerando serviço para você deixar em ordem 2 hectares e 200 e 300 aproximadamente. Tem um trecho que germinou pouco a braquiária, eu fiz um repasse de semente, eu gastei mais uns 5 quilos, 6 quilos aproximadamente. Acho que um pouquinho mais, acho que uns 7 quilos de semente, fiz um repasse de plantio. Então assim, para quem está me acompanhando, né, nesses 6 meses, tem reforma das casas, arrumar cisterna, alguma cerca que definiu o quintal, e assim vai. É muita coisa, muita coisa. Tem muitos vídeos assim, independentes, que eu venho mostrando esse tipo de coisa, né? Até em plantio, o que deu certo, o que não deu certo, eu venho mostrando. Isso aqui, mais ou menos resumo, tem muito mais coisa para se falar, né? Muita gente vai ter dúvida daquilo, como é que não é, né? Mas, para um vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar para pelo menos ter assim, uma noção geral, o que eu estou pensando, o que eu acho daqui.